Bom dia, pessoal. Na última aula aí, nós demos destaque aos status dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro. Destaque aí especial para o status supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda constitucional 45 de 2004, principalmente aí o Pacto de São José da Costa Rica. Para a gente encerrar essa parte da matéria, só relembrando, nós já falamos do conflito entre uma lei interna, essa lei interna é uma lei ordinária, com outra lei interna, um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos. Falamos que para solucionar esse conflito, o Supremo utilizou aí o direito intertemporal, que é a técnica ou a teoria que ele chamou de teoria monista moderada. Mas e se o nosso conflito versar sobre um tratado internacional de direitos humanos? Lembra lá na nossa pirâmide que esses tratados que envolvem direitos humanos poderão ocupar dois status dentro do nosso ordenamento jurídico. Status supralegal, abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis comuns. Leis comuns aqui, estou falando de lei ordinária, lei complementar. Ou eles podem adentrar no nosso ordenamento com status de emenda constitucional, ou seja, mesmo patamar que a Constituição Federal, desde que esse tratado seja posterior à emenda constitucional 45 e seja aprovado pelo rol do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Pois bem, se esse tratado de direito humano conflitar com a Constituição Federal, qual norma deve prevalecer? Aqui não vai importar o status do Tratado de Direitos Humanos, se adentrou no nosso ordenamento com status supralegal ou status de emenda constitucional, de norma constitucional. Por que não vai importar isso? Porque essas normas versam sobre direitos humanos. Normas que versam sobre direitos humanos, elas devem se complementar, elas não devem excluir uma outra, porque a ideia é que a gente sempre agregue cada vez mais direitos ao homem e não exclua esses direitos. Portanto, num conflito entre a Constituição Federal e os tratados de direitos humanos, sejam esses tratados com status supralegal ou status de emenda constitucional, vai prevalecer a norma que for mais favorável ao indivíduo. Vai prevalecer o chamado princípio da primazia da norma mais favorável. Vai prevalecer o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, a vítima ou a pessoa. É tudo sinônimo do mesmo nome do princípio. Então, prevalece o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo, a vítima ou a pessoa. Esse princípio da primazia da norma mais favorável também vai ser chamado de princípio pro homine, a favor do homem, então pro homine, ou também chamado de princípio pro personae, a favor da pessoa. Então, tanto o princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo ou à vítima ou à pessoa, ou também chamado de princípio pro homine ou pro personae. Na aula passada, nós vimos que o Supremo alterou a estrutura do nosso ordenamento jurídico para dar obediência aí a uma norma prevista num tratado internacional. Prevaleceu o Pacto de São José da Costa Rica em detrimento do que está previsto na Constituição Federal quanto à prisão do depositário infiel. Veja bem que eu estou falando que prevaleceu. Não estou falando que o pacto revogou a Constituição Federal. Até não poderia revogar, porque ele está abaixo da Constituição. Então, a gente está falando que prevaleceu, porque o pacto, norma de direito humano, previu uma norma mais favorável ao indivíduo do que a norma prevista na nossa Constituição. Tudo bem? No segundo vídeo,
a gente finaliza esse tema de direitos humanos, de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Até lá!